É dado como ponto assente que os portugueses foram os primeiros a chegar aos Açores. Os 6 séculos de presença continuada no arquipélago só vieram reforçar essa ideia. Mas com a descoberta dos Açores, nasce também uma lenda que ficou por esclarecer até hoje. A história do Cavaleiro da Ilha do Corvo, ignorada pela historiografia oficial, é considerada uma lenda. Mas uma descoberta recente de vestígios arqueológicos nos Açores pode ser o indício de que o arquipélago foi de facto habitado muito antes da chegada dos portugueses à Ilha de Santa Maria, em 1431. Situado no meio do Atlântico, o arquipélago dos Açores é um símbolo do início da grande aventura dos descobrimentos. Destaca-se a Ilha Terceira, onde foram encontrados inúmeros vestígios que lançam a hipótese sobre um novo imaginário pré-português. Se as potenciais descobertas nos ajudam a questionar a presença humana anterior à chegada dos portugueses, então o que dizer dos resultados de DNA de ratos domésticos nativos dos Açores? Na história dos descobrimentos, a descoberta dos Açores é uma questão em aberto. Consta que quando os navegadores portugueses chegaram pela primeira vez à Ilha do Corvo, em 1452, avistaram uma estátua de pedra representando um cavaleiro. Estava esculpida em basalto negro vulcânico, pedra-mãe da Ilha do Corvo. O cavaleiro empunhava uma espada, indicando o caminho do Novo Mundo. As ilhas estão também mencionadas no Atlas catalão de Ramon Llull, no século XIII, e no mapa dos irmãos Pizzigani, de 1367. Neste mapa encontramos um detalhe bastante curioso: uma estátua que aponta para o Ocidente. Este episódio tem sido regularmente refutado pela historiografia mais conservadora, mas existe uma fonte com obra e crédito dificilmente questionáveis: o grande humanista e historiador Damião de Góis. Foi ele o escolhido para escrever a crónica oficial do rei Dom Manuel I, e é nesta crónica que Damião de Góis descreve com algum detalhe o episódio da estátua da Ilha do Corvo. Joaquim Fernandes, historiador e investigador, conhece bem esse relato. Damião de Góis é uma fonte credível? Eu penso que sim. Tenho fundado as razões, que de facto o Damião de Góis é um homem extremamente rigoroso, é um iluminado das nossas letras, da nossa cultura, um grande humanista europeu, e tenho, por isso, grande confiança no seu testemunho e na sua credibilidade, aliás, expressa nas suas crónicas, e sobretudo naquela crónica que nos interessa em particular, a crónica do Príncipe Dom João. Primeira edição de 1567, onde no capítulo 9, em que o autor trata de algumas particularidades das Ilhas dos Açores e de uma antigualha que nelas se achou. Depois descreve a antigualha mais adiante. Aqui exatamente no fólio 10, no cume desta serra, da parte nordeste, se achou uma estátua de pedra posta sobre uma laje e que era um homem em cima de um cavalo e osso. E um homem vestido de uma capa como um bedém, sem barrete, com uma mão na coluna do cavalo e o braço direito estendido e os dedos da mão encolhidos, salvo o dedo segundo, aqueles que os latinos chamam índex, com que apontava contra o poente, portanto, assinalando exatamente a existência de eventuais terras a oeste. Uma descrição extremamente gráfica, fotográfica. Detalhada, não podemos esperar mais, não é? De alguém que está a reproduzir à distância um testemunho, que parece um testemunho de alguém que esteve presencialmente no local. E há informação, documentação, que diz que Dom Manuel mandou, de facto, esses passos, exatamente, a estátua viesse para Lisboa. Sabemos o que se passou? O que terá corrido mal, talvez, a desculpa do João Lopes, quando chega a Lisboa,
foi que a estátua tinha sido danificada por uma tempestade no inverno anterior à ida dele à ilha e que achou o monumento já todo desfeito, todo partido. O que é facto é que ele pôde reunir apenas alguns destroços. Chegaram esses destroços a cabeça do cavalo, o braço do cavaleiro estendido para o poente e mais um outro, o resto da estátua. Tudo isso está documentado? Está perfeitamente documentado. É a própria narrativa do Damião de Góis. O que é feito hoje desses destroços? Não o sabemos, nunca mais soubemos, não temos rastros, possivelmente até estarão embutidos em algum monumento do Terreiro do Paço, alguns por aquelas imediações, onde de facto o Paço depois se instalou. Mas o que é facto é que na descrição de Damião de Góis ele diz que foram guardados nos armazéns reais. Quanto à identificação dos eventuais povos responsáveis pela construção da estátua, não é? Aqui há duas variantes. O Damião de Góis aposta um pouco nos vikings. Curiosamente, o seu contemporâneo, também historiador de monte, nomeado, o Gaspar Frutuoso, avança a hipótese ainda mais ousada de ser tratado de cartagineses ou fenícios. Portanto, estamos realmente numas fronteiras bastante além. Estamos, digamos, a trabalhar aqui na ordem dos 2000 anos de diferença em relação... Pondo em causa a historiografia oficial. Em relação à ocupação primieva, se quisermos, das ilhas atlânticas. Não é? Portanto, é um tema fascinante que dá, naturalmente, pano para controvérsias imensas e que, possivelmente, só a arqueologia que poderá aditar alguma certificação em qualquer dos sentidos. Não é? O relato acerca do cavaleiro da Ilha do Corvo, que nunca foi comprovado, ganhou contornos de lenda. A estátua, se alguma vez existiu, perdeu-se para sempre. Contudo, têm-se multiplicado descobertas arqueológicas nos Açores que apontam para uma ocupação humana do arquipélago antes da chegada dos portugueses. Estaria certa a teoria de Damião de Góis a respeito de uma presença viking nos Açores anterior à chegada dos portugueses ao arquipélago? É o que vamos tentar verificar mais de perto, viajando até à Ilha Terceira. Nos últimos anos, alguns investigadores têm encontrado diversos vestígios sem reconhecimento oficial, mas reportados em publicações científicas internacionais. Mas a confirmar-se a sua veracidade, estas descobertas podem contrariar a história conhecida, que registra 1431 como a data da descoberta do arquipélago dos Açores. Félix Rodrigues é professor na Universidade dos Açores e está ligado a várias descobertas arqueológicas recentes na Ilha Terceira. A nossa primeira paragem é no interior da ilha, a 5 km de Angra do Heroísmo. Vamos observar de perto uma curiosidade na área conhecida como Grota do Medo. Neste bosque, Félix Rodrigues descobriu, em 2012, o que parece ser uma série de construções megalíticas. Estamos perante uma construção megalítica feita com pedras gigantes que pesam toneladas, que assentam sobre uma parede que é feita com pedra seca, empilada uma sobre a outra. Há claramente uma intervenção humana porque a natureza ainda não conseguiu repetir com exatidão o trabalho que o homem faz. Isto é muito antigo, então. Mais uma vez nos remete para um período megalítico ou do primeiro milénio antes de Cristo. Quer dizer que há aqui um padrão de vários, podemos chamar-lhe monumentos megalíticos nesta zona? Nesta zona temos cerca de 6 estruturas que repetem este trabalho megalítico e que também ajuda a explicar que não é um acaso. E repetem-se os padrões genericamente? Por cima desta temos uma semelhante, que é outro túmulo com corredor, que termina numa câmara que está atrás de nós e que o padrão é sempre um padrão megalítico de um período extremamente arcaico. A origem do complexo da Grota do Medo está envolta em polémica
uma vez que há quem pense que se trata de um jardim romântico do século XIX. O complexo está espalhado por vários hectares e, segundo Félix Rodrigues, é constituído por antas, restos de torres, pias e outras construções de tempos remotos. Tem mesmo a certeza que isto é construção humana? Claro, não há qualquer dúvida, porque percebe-se que as pedras foram deslocadas da sua posição natural. Todas as pedras que aqui estão são fundamentais para o equilíbrio desta estrutura. E, portanto, foram cá postas, digamos. Foram cá postas, orientadas para o nascer do sol. Toda a geometria é de uma óbvia construção humana, com uma tipologia semelhante às estruturas megalíticas ou os túmulos megalíticos do primeiro milénio, pelo menos antes de Cristo. É presença humana, portanto. Sim, o que põe aquele problema de ser construída antes da presença dos portugueses. E choca com a cronologia histórica que temos. Não há ideia histórica do período em que se construía desta forma, o que significa que automaticamente passamos para a pré-história. Se antes da Idade Média se equacionava a presença humana nestas ilhas, mais complexo pior, é recuar ainda muito mais. Seria possível datar estas pedras? Sim, as pedras é possível datá-las pela geologia delas, mas o que interessa aqui datar é a construção, a altura em que isto foi feito. Já foi feito esse trabalho de datação? Nesta estrutura em particular não, porque há necessidade de escavá-la para encontrar materiais datáveis. O que foi datado foi uma pia que se encontra nas proximidades. Podemos ir lá? Ver. Eu aqui só vejo um buraco. Trata-se de uma pia que foi escavada no afloramento vulcânico deste sítio, que foi trabalhada pelo homem e que tem materiais no seu interior que pode servir para datação. Esta é a única estrutura que foi sujeita à datação? Neste local, a única que foi sujeita à datação foi isto. Como é que isso foi feito? Uma amostra foi recolhida e datada com carbono 14, o que permitiu concluir que os mosquitos... Mosquitos? Sim, porque esta água, quando estagnada, forma mosquitos, que quando morrem, ficam no fundo. E esses mosquitos eram de quando? Teriam mais do que 10 séculos de existência. Mais de 10 séculos? Significa 5 séculos antes da chegada dos portugueses à ilha. No Monte Brasil, junto a uma falésia escarpada, existem umas estruturas misteriosas escavadas na rocha. Seguimos o conselho de Félix Rodrigues para registarmos o pôr do sol dentro destas estruturas. A forma como a luz do sol aqui se comporta atribui-lhes uma possível importância ritualística, já que aparentemente têm a funcionalidade de um calendário solar. Já foram feitos vários trabalhos de investigação que corroboraram essas hipóteses. Depois de um belo pôr do sol, vamos descobrir amanhã mais alguns mistérios desta ilha. Félix Rodrigues tem estudado várias zonas do arquipélago dos Açores, reunindo diversos artefactos que acredita terem uma origem bem diferente da dos primeiros portugueses. Está convencido que, a provar-se a procedência destes achados, esta seria a maior descoberta arqueológica da Europa em mais de 100 anos. Continuamos a expedição pela ilha. Este é um local curioso, talvez o mais famoso deste conjunto de descobertas. Foi referenciado pela primeira vez em 2014 pelos membros do grupo Trilhas, numa das caminhadas que organizam regularmente pelos locais mais remotos da Ilha Terceira. Intrigados pelas estranhas características do achado, contactaram Félix Rodrigues.
que é que o faz acreditar que houve aqui um columbário num período anterior à presença dos portugueses? A arquitetura e o uso que lhe foi dado. Primeiro, culturalmente, os portugueses não usam cremação. Quando povoamos as ilhas, são Século católicos, quase fundamentalistas. Nem posteriormente pode ter acontecido essa Posteriormente, utilização? não, até basta vermos que nesta ilha não há crematório. Logo, só há enterramentos. E há aqui um pormenor muito interessante, é que as pedrinhas que aí estão, todas elas têm pedacinhos de osso, pedacinhos de carvão e pedacinhos de ferro. O osso não sabemos se é humano, mas que é perfeitamente compatível com cremação e deposição de cinzas. Há aqui uma lógica muito interessante, é que a mesma lógica é aplicada à lógica dos columbários romanos e pré-romanos, em que a ordem das filas tem a ver com a importância dos indivíduos. E a família, o conceito de família, começava no pai e na mãe e terminava nos escravos. E, portanto, há uma hierarquia que também se verifica dentro desse hipotético columbário. Portanto, há outros columbários semelhantes a este noutras partes do mundo? Há a comparação com a arquitetura de outras estruturas. Há outras semelhantes noutras zonas do mundo, nomeadamente em Israel, sul de Espanha, Roma, inclusivamente columbários que foram reutilizados pelos romanos e, portanto, esta lógica corresponde a uma dessas utilizações. E aí está documentada a ancestralidade desses columbários? Porque nada pode ser copiado sem haver conhecimento. Quando alguém repete algo que é culturalmente distinto, é porque tem influência dessa cultura. E em que período é que isso terá acontecido? Voltamos de novo a apontar para um período que corresponderá hipoteticamente ao primeiro milénio antes de Cristo. Há necessidade, mais uma vez, de datações neste local. O que interessa é descobrir a verdade. E a verdade é que culturalmente isto não se explica. São evidentes as semelhanças entre o local das lajes e os columbários romanos encontrados no Vale de Elá e de Beit Lehi, em Israel. Sítios arqueológicos construídos há 2500 anos. Esta hipótese, no entanto, ainda é baseada apenas na observação visual. Precisa agora de ser confirmada de forma rigorosa por escavações arqueológicas e pela datação por métodos científicos. Na zona da Passagem das Bestas, o especialista em solos João Madruga está a estudar marcas de carris de pedra. Carris que atravessam a ilha e que o investigador assegura serem inequivocamente anteriores à chegada dos portugueses. Isto são duas linhas paralelas que parecem indicar que houve aqui um vagão que passava por aqui. Essa é a minha interpretação, que houve aqui uma ajuda inicial do homem que depois favoreceu a passagem dos rodados. Que tipo de, digamos, de viatura, que tipo de bowling passou aqui, nós não sabemos. E quando é que isto foi notado pela primeira vez como qualquer coisa de estranho e especial? Descrito foi Charles Darwin, quando no Darwin, o da origem das espécies. Foi ele o primeiro que o descreveu. Mais ou menos da mesma época, Ferreira de Ormonde, um historiador açoriano da Ilha Terceira, vai mais longe. Diz que o pai e o avô falavam nas rilheiras que iam para o interior da ilha e que já colocavam a hipótese, os seus antepassados colocavam a hipótese de terem sido feitas por gente que andou cá antes dos portugueses. Já há algum processo de datação que nos permita ter uma ideia aproximada? De datação das rilheiras em si, não. Depois das rilheiras estarem feitas, devido às alterações de oxidação e redução, formou-se aqui que se chama um horizonte plástico, que é um horizonte de acumulação de matéria orgânica, ferro e manganês. E é isso que é possível datar? Que é que está o busilhas da questão. Certo. O professor Félix colheu aqui uma amostra desse tal horizonte de acumulação de ferro e que mandou para os Estados Unidos. Dizem eles que a matéria orgânica que está na composição desse plástico tem mais ou menos 1000 anos, 900 a 1000 anos. Ou seja, as rilheiras serão anteriores. É essa a primeira conclusão que nós tiramos. Aqui o mistério é à volta da origem num período anterior aos portugueses. De quem é que andou aqui? Houve qualquer coisa aqui de fantástico. E isto não é por acaso. O que é que existia neste interior
que as pessoas tivessem todo este sacrifício para vir explorar. Tinha que ser qualquer coisa de muito importante. Os sulcos da Terceira percorrem vários quilómetros e atravessam a ilha de uma ponta à outra. Haverá neles alguma relação com os das Ilhas de Malta? As datações revelam que são de facto sulcos antigos, mas não há indícios acerca de quem os terá aberto e porquê. Parece difícil que estes trilhos sejam um fenómeno natural, mas ainda pouco se sabe em concreto sobre eles. Faltam provas que nos permitam afirmar que as rilheiras são o resultado de uma intervenção humana. Aqui chegados, é natural que se instale uma dúvida. Então, mas ainda ninguém estudou estes achados? O Governo Regional dos Açores constituiu, em 2013, uma comissão de 13 especialistas, arqueólogos, historiadores e geólogos, com o objetivo de investigar o caso. O relatório foi unânime. Não foram observados quaisquer indícios de pré-existências às construções anteriormente referenciadas. A Comissão recomendou ainda que não sejam usados métodos de diagnóstico considerados intrusivos para investigar os achados. Ou seja, a comunidade científica, apesar de reconhecer valor patrimonial naquilo que foi encontrado, não vê razões para aprofundar o estudo. Se as potenciais descobertas nos ajudam a questionar se houve ou não uma presença anterior à portuguesa, então o que dizer de outros vestígios que têm sido encontrados pelas ilhas açorianas, alguns que parecem ser uma prova inequívoca de que esteve alguém nos Açores antes dos portugueses. A equipa da bióloga Sofia Gabriel, da Universidade Nova de Lisboa, analisou o ADN de ratos domésticos nativos dos Açores e os resultados revelam algo interessante. O que é que descobriu de invulgar ou de surpreendente nos ratinhos açorianos? Durante o meu doutoramento, o objetivo de estudar a população de ratinhos das Ilhas dos Açores tinha um objetivo de caracterizar geneticamente estas mesmas populações e verificar até que ponto é que a sua origem geográfica, portanto a origem dos seus antepassados, se localizava em Portugal continental, que era o que historicamente esperávamos, tendo em atenção o elo histórico permanente e contínuo desde a descoberta, no século XV, por parte de navegadores portugueses. Mas não foi isso que encontraram. Essa tese foi infirmada. Descobriram um ADN que não corresponde ao ADN dos ratinhos de Portugal continental. Exatamente. Em que ilhas, nomeadamente? Onde o sinal é absolutamente esmagador de não identidade genética entre as populações de ratinhos de Santa Maria e do continente é exatamente essa ilha. Conseguiram encontrar um paralelismo com o ADN de outra região do mundo, já que não é um ADN de Portugal continental? Apenas porque existiam sequências publicadas com várias origens na Europa é que foi possível encontrar geograficamente uma área onde as sequências são idênticas. Estamos a fazer suspense. Sim. De onde é que eram os ratinhos? Pronto, na Ilha de Santa Maria, as sequências que foram encontradas nos animais são muito semelhantes às amostras encontradas em alguns países do norte da Europa, nomeadamente na Islândia, falamos da Dinamarca, falamos das ilhas exteriores da Escócia, do norte da Alemanha. Podemos falar de ratinhos vikings? Podemos especular nesse sentido, absolutamente, sim. A origem da colonização inicial pode ser avaliada através da análise do ADN mitocondrial. Ao comparar o ADN de ratinhos dos Açores com o de ratinhos originários de várias áreas geográficas na Europa, concluiu-se que, em algumas das ilhas dos Açores, o ADN dos ratinhos era muito semelhante ao dos do norte da Europa e muito diferente dos de Portugal continental. Este estudo começou na Madeira. Na Madeira também houve esse resultado surpreendente que veio a encontrar nos Açores? Um ADN diferente dos ratinhos de Portugal continental? Sim, na Madeira o que havia sido encontrado foram sequências de ADN cuja identidade não teve absolutamente qualquer sobreposição com, novamente, as populações de Portugal continental, mas sim com as populações
também elas que carregam sequências com identidade igual àquelas que se encontram no norte. No norte da Europa também. Também são vikings, mas também são de outra vikings, zona. mas de outra zona, exatamente. Portanto, foi esse trabalho que lançou a suspeição de que, se na Madeira encontrarmos este padrão inesperado, o que será que se passa nos Açores? Esse estudo do ADN tem correspondência em algum tipo de vestígios que validem essa informação obtida através do ADN? Sim, infelizmente nos Açores ainda não chegámos lá. Mas na Madeira encontraram vestígios? Sim, e na o que é que Madeira dizem os vestígios? Que idade têm? Tem 1000 anos. 1000 anos? 1000 anos. Ou seja, muito antes da presença portuguesa muito antes, sim. na ilha. Exatamente. E a coincidir mais ou menos com o período da expansão marítima viking. Absolutamente, sim. O que nos permite especular um bocadinho em termos históricos. Claro que sim. Uma coisa nós temos certa, neste momento para a Madeira, portanto para os Açores ainda não estamos lá, mas para a Madeira temos esta certeza absolutamente inequívoca de que há 1000 anos existiam ratinhos na Madeira. Logo, há 1000 anos, pelo menos há 1000 anos passou por lá alguém. As discussões acerca de quem terão sido os primeiros seres humanos a chegar aos Açores estão rodeadas de controvérsia. Uma coisa é certa, sem uma predisposição para aceitar novas provas, não há espírito científico. E a prova de que o ADN mitocondrial dos ratos domésticos dos Açores tem muitas semelhanças com as populações de ratos da Escandinávia é só mais um elemento a reforçar as dúvidas que subsistem. Na história da aventura marítima portuguesa, a descoberta dos Açores é uma questão que permanece em aberto. Em todo o caso, e seja quais forem as conclusões a que se chega, uma coisa é certa: trata-se de um capítulo notável na saga da expansão humana.